Em uma noite dessas eu tava jogando meu GTA San Andreas como de costume. E eu nem tava fazendo missão nem nada, só dirigindo sem rumo, ouvindo a rádio do jogo. E então eu percebi que, quando a gente para pra lembrar e comparar, acaba percebendo que existe algo nos jogos antigos que os novos simplesmente não conseguem copiar. Não é só nostalgia. A atmosfera nesses jogos é simples, mas mesmo assim incrível. As ruas vazias, o céu meio denso e as noites escuras, tudo parece meio fora da realidade, mas ao mesmo tempo familiar. Mesmo que isso possa ser por conta das limitações da época, os mapas não tentavam ser perfeitos, mas ainda assim eram extremamente marcantes. E bom, hoje é tudo ultra realista, mas antes, mesmo com essas limitações, de certa forma os desenvolvedores criavam uma espécie de magia. Por exemplo, a iluminação. A iluminação nos jogos de PlayStation 2 era uma mistura entre intenção artística e limitações da época. Ela não tentava copiar o mundo exatamente como ele é, mas parecia mais interessada em criar um clima ou uma sensação. E quando isso aparece em ambientes urbanos, esse efeito fica ainda mais profundo. Por exemplo, o mapa Back Alley de CS 1.6. Existe algo muito peculiar na forma como o silêncio ocupa aqueles becos. E é estranho porque ele consegue ser silencioso e barulhento ao mesmo tempo. A maneira como as luzes amarelas dos postes batem nas paredes e como as ruas parecem iluminadas e escuras ao mesmo tempo fazem esse mapa ser tão especial. E o mais interessante é que isso também acontece em outros mapas. No mapa Inferno, por exemplo. Quando caminhamos por aquelas ruas estreitas, é possível escutar músicas vindo de dentro das casas. Às vezes até cachorros rosnando e latindo. Você anda por aquela vila e sente que ela é viva, mas ao mesmo tempo percebe uma solidão diferente ali. E essa sensação fica ainda mais profunda quando entramos nos apartamentos com varandas do mapa. Tudo parece mais calmo, quase que acolhedor. Chega a ser confortável, cara. E bem, eu não sei você, mas isso me causa uma sensação muito forte de tranquilidade. E isso não acontece apenas em Counter-Strike. Em GTA San Andreas, por exemplo, existe uma sensação de conforto naquele pôr do sol laranja absurdo. Quando a noite chega, Los Santos fica vazia demais para parecer normal. As luzes dos postes iluminam ruas quase que desertas. Os prédios ficam escuros e tudo ganha um clima mais quieto, talvez até um pouco melancólico.
Quando visitamos as pequenas cidades ao redor de Los Santos, esse sentimento de calmaria se aprofunda ainda mais. Por serem lugares mais afastados, o clima parece mais frio e distante. Diferente de Los Santos, que é cheia de tons quentes e um clima urbano intenso, cidades como Palomino Creek transmitem uma sensação forte de cidade do interior. E bom, dirigir sem rumo pela rodovia, saindo de Los Santos até lugares assim, traz uma sensação reconfortante. Já em GTA 3, a atmosfera é um pouco diferente. A cidade parece mais fria e hostil. Em Liberty City não existe aquela sensação de conforto. Existe a sensação de estar em um lugar totalmente sujo, pesado e caótico que não deveria existir. Isso aqui me lembra até a cidade do Travis, cara, do Taxi Driver. E por incrível que pareça, existe um jogo daquela época que leva esse sentimento para um lugar ainda mais profundo. Silent Hill, apesar de um jogo de terror, ele não te passa aquela sensação constante de medo. Ele te passa uma sensação de vazio. Cada espaço apresentado no jogo não passa apenas o medo do desconhecido, mas também uma sensação intensa de solidão. Essa sensação foi construída de forma proposital para que a gente sentisse quase que na pele aquilo que o protagonista sente. James perdeu a esposa e toda a experiência acontece como se estivéssemos dentro da mente dele. Silent Hill não só te assusta com criaturas, ele te assusta porque cada criatura é um sentimento de James. Antes de morrer, Mary, a esposa de James, estava em um estado deplorável. Além dele sentir sentimentos de luxúria pelas enfermeiras do hospital, ele também não aguentava a sensação de ter que ver a sua esposa daquele jeito. Tomado por sentimentos de egoísmo e luxúria, James assassina Mary, a sufocando com um travesseiro. Mas enfim, por que ele foi para aquela cidade? Antes de morrer, Mary deixa uma carta a James, dizendo que queria ter ido a Silent Hill. Então em certo momento ele se sente arrependido. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Cada vez que avançamos no jogo, mais profundo e escuro ele aparece. As enfermeiras sexualizadas que nos perseguem durante a experiência representam o sentimento de James pelas funcionárias do hospital. Durante o jogo, nós também podemos ver uma figura de Mary, porém antes de sua doença. Essa figura conversa com James e está quase sempre ao seu lado. Ela representa a atração de James por sua esposa antes da doença. Silent Hill não só te coloca em uma cidade assombrada, ele te coloca dentro da mente quebrada do protagonista. Sendo assim, um dos jogos de terror mais profundos e bem ambientados já feitos até hoje.